E meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Ótimo, estamos aqui para iniciar o livro 2 agora, né? E esse início desse livro 2 aí, a gente vem dando continuidade à matéria de história que a gente viu lá no final do livro 1, que era a Revolução Francesa. E a gente terminou aquela Revolução Francesa falando justamente de quando a França cairia nas mãos de Napoleão Bonaparte, né? Havia os girondinos que tinham tomado o poder, e para que eles se mantivessem no poder, eles fizeram uma aliança com o exército e o poder foi para as mãos daquele que era o general do exército francês, com apenas 24 anos, assumiria o poder da França, Napoleão Bonaparte. E aí a gente vai ter aí a Era Napoleônica, né? O conhecido como Era Napoleônica, que vai pegar ali dos anos de 1799 até 1815, mais ou menos, quando termina esse Império Napoleônico. Vamos ver o processo desse império. Para isso a gente tem que entender o que acontecia na França para que Napoleão assumisse esse poder, né? Primeiro, estava havendo todo aquele processo revolucionário, vários conflitos internos. Napoleão Bonaparte era do lado do exército, mas ali naquela hora a guerra era interna nem só interna, né? Mas era também externa, com outros países tentando invadir a França. Uma monarquia tentando se reconstruir dentro da França, né? Voltar a ter a monarquia dentro da França novamente. E aí os jacobinos, os girondinos, a princípio lutando do mesmo lado para se defender, mas depois a gente vai ver que vai ter jacobino e girondino lutando um contra o outro também para assumir esse poder na França. E aí acaba que os jacobinos acabam ficando muito enfraquecidos, e deram a oportunidade dos girondinos, que era formado aí pela alta burguesia, um apoio ali da nobreza até, né? Algumas pessoas que eram nobres, mas que já não estavam mais totalmente apoiando a volta do rei, deram esses girondinos ao poder novamente, colocaram esses girondinos no poder. E na fase final dessa revolução ali, já no período diretório, né, a gente vai ver que o diretório, esses girondinos, a princípio dividem o poder ali com o parlamento francês, porém a gente vai ver que vai ter ainda a continuidade das ofensivas externas com a França, e a burguesia precisava naquele momento ali de uma liderança que promovesse a ordem e principalmente que garantisse os interesses dessa burguesia. Quem era essa pessoa? O líder escolhido foi Napoleão Bonaparte, o líder, o general do exército francês nesse período aí, que se destacou pelas várias vitórias militares que a França teve aí, passaram pelas mãos de Napoleão Bonaparte. E aí vem o golpe do 18 Brumário. O que é esse golpe do 18 Brumário? Foi o momento em que Napoleão assumiria o poder da França, tá? Para a gente começar a falar de Napoleão Bonaparte, tem que falar que era um cara impressionante. Estrategicamente, no campo de batalha, poucas pessoas em toda a história do mundo se igualaram a Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que era imensamente estrategista e foi um dos maiores conquistadores de toda a história. Toda a história passa, de certa forma, discreta quando a gente fala sobre as estratégias de Napoleão Bonaparte. A França viria a se tornar ali uma das grandes potências expansionistas na mão de Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte vai exercer ainda influência sobre todo o continente europeu. Para a gente falar dele, vamos falar um pouquinho da vida de Napoleão. Napoleão nasceu na ilha francesa de Córcega, tá? Que fica ali de costa para o mar Mediterrâneo, né? Uma ilha na costa francesa, já dentro do mar Mediterrâneo. Era um cara que era voltado para a estratégia. Napoleão Bonaparte, em várias
batalhas, com a quantidade muito inferior de soldados, ele conseguiu vencer essas batalhas. Isso fez com que ele conseguisse rapidamente ir conseguindo cargos no exército, se tornando general do exército francês com apenas 24 anos. Então, assim, muito jovem para se tornar um general. Mas é porque nesse período Napoleão Bonaparte recebia esses méritos, esses cargos por méritos dele no campo de batalha. Napoleão Bonaparte era imensamente competente, tá? E outro detalhe, né? Napoleão Bonaparte desenvolveu a sua carreira no caos francês. A França passava por um caos. Era revolta, aqueles 10 anos sangrentos de Revolução Francesa foram onde Napoleão Bonaparte ganhou a maior força, a maior parte da sua força, a maior parte do seu prestígio diante dos franceses. O carisma de Napoleão perante os franceses, a liderança dele foi adquirida nesse fogo, né? Foi moldado, como já diria o ferreiro, né? O bom aço ele é moldado no fogo. Napoleão foi moldado no fogo. Napoleão Bonaparte foi através dessas batalhas sangrentas que a França passava lutando contra inimigos externos, contra inimigos internos. Foi aí que Napoleão Bonaparte fez a sua carreira, fez o seu carisma diante do povo francês. Isso fez com que ele adquirisse respeito por grande parte dos franceses. Então, no dia 9 de novembro de 1799, foi feito o 18 Brumário, que resultou com a chegada de Napoleão Bonaparte no poder. Que foi um golpe de Estado com apoio da alta burguesia, tá? E, obviamente, do exército. Substituíram ali aquele diretório que era formado pelo parlamento francês, mais os girondinos ali, foi substituído por um consulado, onde 3 cônsules assumiriam o poder da França. Entre esses 3 cônsules, nós vamos ver que o primeiro cônsul era Napoleão Bonaparte. A gente, no fundo, a gente vai ver que esses outros 2 cônsules que apareciam aí eram meio que de Araque, né? Quem assumia todo o poder da França, literalmente, era Napoleão Bonaparte. Ele era o grande cônsul francês, né? E ele centralizava todo o poder nele ali. Em 1802, Napoleão Bonaparte se tornaria o cônsul vitalício ali, né? Ou seja, ele seria eternamente cônsul da França. Não ia ser vitalício, porque a França ia ter uma mudança no poder ali, tá? Qual que era o foco de Napoleão nesse período do consulado aí? Primeiro, pacificar a França, porque a França passava por um momento de crise muito grande. Então, pacificar, manter a paz francesa. Segundo, reconstruir o país, e por isso ele precisava da paz, ter tranquilidade para reconstruir o país e consolidar aquilo que foi conquistado na Revolução Francesa, certo? Ali nós vamos tentar de alguma forma manter o poder do que foi conquistado, né, pelo povo, pelos jacobinos e girondinos, pela alta burguesia principalmente. Napoleão estava ali para tentar manter isso aí do jeito que estava, manter essa revolução, o que foi começado na revolução, ele ser consolidado a partir daí. Entre 1799 e 1804 vai ser o período desse consulado, tá? O período em que vai ter o Napoleão como cônsul principal e os outros 2 cônsuls meio que de fachada. Bom, destaques para essa época então: a paz externa. Tá? Houve uma pacificação interna com o poder de Napoleão Bonaparte. As partes ali, os jacobinos e os girondinos, baixaram um pouquinho a bola, mantiveram o controle. Então houve uma paz interna e houve uma paz externa que era necessária para reconstruir a França, tá? Napoleão neutralizava os inimigos com a assinatura de tratados. Eram-lhe feitos vários tratados de paz e alianças que Napoleão Bonaparte soube articular bem para evitar novas invasões à França. Então, ele contava que ninguém mais iria invadir a França a partir daquele momento. Outra coisa, Napoleão promoveu uma reforma tributária. O que era essa reforma tributária? Ele
criava novos impostos, tirava alguns impostos que o povo tinha, mas encaixava em outros impostos, de modo que ele conseguisse desenvolver economicamente a França. Obviamente, imposto ninguém gosta, mas o povo sabia que era necessário esses impostos, era necessário se fazer esses impostos para que a França se reestruturasse. Então, não foi algo complicado. Napoleão Bonaparte não teve dificuldade em implantar esses impostos, não. Incentivava constantemente os setores industriais, tá? Isso aí fazia com que a burguesia se consolidasse mais e era quem tinha interesse em Napoleão no poder. Então, Napoleão incentivava o setor industrial justamente para apoiar essa burguesia aí, e baseava-se sempre em ideais iluministas, de liberdade, né? De dar ao povo aquilo que era necessário para que o povo sobrevivesse, e dava liberdade também de expressão, liberdade de ideias para o povo. Tá? Vamos ver que depois Napoleão vai começar a ser um pouco mais rígido a respeito disso, principalmente quando ele começa a centralizar o poder mais na mão dele. Mas vamos chegar lá. Outra ideia também de Napoleão Bonaparte que funcionou muito bem foi a instituição de uma nova moeda. Essa moeda seria o franco, que é uma moeda que circula na França até hoje. Apesar de ter o euro ainda como moeda, até hoje ainda tem o franco na França, né? Uma moeda histórica aí, você vê, 1804, entre 1800 ali, próximo a 1800, foi criado esse franco. Então era uma moeda que agora, nos anos 2000, tem 200 anos aí, né? De sobrevivência, de 1800 até os anos 2000. Seria uma moeda muito antiga. Foi criada nessa época de Napoleão Bonaparte. Napoleão também investiu muito em obras públicas, principalmente na educação. Napoleão Bonaparte tinha uma cultura de que a educação formaria os novos cidadãos franceses. Então se investia em construção de escola. Outra questão muito importante também, além de ter investido no sistema educacional, né, Napoleão Bonaparte, apesar de defender muito a burguesia, Napoleão Bonaparte fez aliança com outros grupos, como era o caso, por exemplo, dos camponeses, onde Napoleão Bonaparte promoveu uma reforma agrária, onde alguns camponeses começaram a adquirir terras, coisa que não era nem sonhado naquela França absolutista ainda, né? De medieval, absolutista, da Idade Moderna, já nesses períodos aí não sonhava em ter terra. Napoleão Bonaparte instituiu aí, concedeu terras para esses camponeses, né? Em 1801, Napoleão Bonaparte assinou uma concordata com a igreja, onde ele reconhecia que a maior parte das religiões na França eram católicos. A Igreja Católica ainda tinha a maioria. Vamos lembrar aqui, né, que lá na Revolução Francesa, quando foi feita a Revolução Francesa, quando se criou a Constituição Francesa, se rompeu com a Igreja Católica. Houve uma ruptura com a Igreja Católica. Napoleão aqui trazia a Igreja Católica de novo, mantinha o Estado ainda como laico. Você podia ter a religião que você quisesse, mas determinava que a maioria era da Igreja Católica. Esse acordo agradou a Igreja Católica, fez com que a Igreja Católica também apoiasse Napoleão, que era ainda muito importante, né? Apesar do iluminismo já abrir a cabeça do povo, ter o apoio da Igreja Católica não era ruim, era interessante para Napoleão Bonaparte nesse momento. Então, voltou a ter um acordo, voltou a ter um laço com a Igreja Católica, apesar dela não ser a religião oficial. Ela se caracterizava como a principal religião, mas ainda era o Estado laico. Napoleão também criou um Código Civil. Esse Código Civil ficou conhecido como Código Napoleônico. Era ali um conjunto de leis, né, que dava o direito de cidadania para alguns. Olha aí outro detalhe, hein? Dava o direito de cidadania aos homens. As mulheres ainda não tinham esse direito, né? Homens com mais de 18 anos ali eram considerados cidadãos, teriam futuramente direito a votos. E nesse Código Civil, Napoleão concentrava muito também a questão da censura, né? Alguma censura. Começou a instituir nesse Código Civil aí a censura e a violência contra opositores desse novo regime que estava sendo implantado.
né? Aqueles que ainda queriam a monarquia de volta acabavam sendo reprimidos com muita violência. Isso aí, apesar de ter essas tendências aí autoritárias, Napoleão Bonaparte a começar a manifestar essas tendências autoritárias, nós vamos ver que mesmo assim a popularidade de Napoleão cada vez aumentava mais. A França vinha prosperando, a França vinha se tornando um país próspero novamente, né? As guerras que teve aí anteriormente estavam ficando no passado, Napoleão estava vindo com muita força. Bom, nesse período de 1804, já no final do período do consulado, Napoleão Bonaparte fez um plebiscito, onde se deixava o povo escolher entre esse consulado ou um império, onde Napoleão seria o imperador. O povo votou e escolheu Napoleão Bonaparte para ser o seu novo imperador. Então, nós tínhamos de 1799 a 1804 o período do consulado. Nós vamos ver que de 1804 a 1815 nós vamos ter um período de império na França novamente. Olha aí, lá atrás o que se lutava para exterminar na França, que era um império, que era ter um rei, né, ter um imperador, ter um absolutista. Anos depois, o próprio povo francês escolheria novamente e deixaria isso aí nas mãos de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte viria a ser o imperador, iria centralizar o poder novamente na sua mão. E aí, olha só um fato que aconteceu no momento da coroação de Napoleão Bonaparte como imperador. Habitualmente, quem fazia a coroação do rei era o Papa. O Papa que ia lá e colocava a coroa na cabeça do rei. O que acontecia nesse momento? Napoleão Bonaparte, quando chegou lá o Papa com a coroa, Napoleão tomou a coroa do Papa e se autocoroou. Colocou a coroa na sua própria cabeça. Isso aí quebrava uma série de protocolos que eram seguidos na época. Mas o que Napoleão queria mostrar com isso? Ele queria mostrar com isso que ele tinha uma superioridade em relação ao poder do Papa. Napoleão Bonaparte naquele momento mostrava o seguinte: não tem poder maior do que o meu na França, então eu mesmo vou me coroar imperador francês, certo? Napoleão tinha já nesse período aí do Império o início do seu projeto expansionista, ou seja, expandir o território francês, e Napoleão conseguiria isso. Tá? Napoleão voltaria a ter confrontos externos na França, voltaria a guerrear novamente e iria encontrar várias vitórias. Napoleão Bonaparte iria dominar a maior parte da Europa ali em torno da França. A grande parte europeia em torno da França seria dominada por Napoleão Bonaparte, com exceção de uma pedrinha no sapato, que chamava-se Inglaterra, porque a Inglaterra tinha uma frota marítima poderosíssima. E tem um detalhe, né? Se a gente for olhar no mapa, a Inglaterra é uma ilha. Para ela ser invadida, precisa se atravessar o mar. E para se atravessar o mar, é necessário vencer essa frota, essa poderosíssima frota inglesa. E detalhe, Napoleão até tentaria mandar soldados, tentaria botar barcos no mar que seriam afundados pela marinha inglesa. Então ele viu que não dava para entrar na Inglaterra. Napoleão tinha certeza que se ele colocasse um exército na Inglaterra, ele tomaria a Inglaterra. O problema era colocar esse exército lá. Então o que Napoleão Bonaparte fez? Já que eu não posso ir até a Inglaterra para vencê-la, eu vou vencê-la daqui. O que Napoleão Bonaparte fez? Ele promoveu o bloqueio continental em 1806. O que era esse bloqueio continental? O que foi? Napoleão proibia o comércio de toda a Europa com a Inglaterra. Então, a partir de agora, ninguém mais pode fazer comércio com a Inglaterra. O que acontece se eu fizer comércio com a Inglaterra? Napoleão dizia que quem desrespeitasse esse embargo à Inglaterra seria invadido pelas tropas napoleônicas. E era mesmo. Onde tinha terra para Napoleão botar o pé, ele conseguiria dominar qualquer país. Teoricamente. Mas vamos lá. Napoleão Bonaparte, então,
iniciou o processo de bloqueio continental. Vários países, temendo essa invasão de Napoleão, porque Napoleão era temido nessa época, abriram mão do comércio com a Inglaterra. Portugal, por exemplo, Portugal foi um dos países que não aceitou esse embargo, já que a Inglaterra era antiga parceira comercial. Então, Portugal decidiu que nós não vamos fazer esse acordo aí não. Preferimos enfrentar Napoleão Bonaparte. E teve que enfrentar. O foco de Napoleão, na verdade, não era invadir esse país, não era dominar esse país, não. Ele queria, na verdade, isolar a Inglaterra. Manter a Inglaterra isolada, sem vender ou comprar produtos. A Inglaterra não teria como arrecadar mais nada. Não conseguiria arrecadar mais nada. Então, o que acontecia? Napoleão assumiria esse lugar. Napoleão começaria a fazer esse comércio aí. Só que tem um detalhe. Vamos pensar que é o seguinte. Primeiro, Portugal não aceitou, Espanha não aceitou, foram invadidos. A França, inclusive, quem passou a governar a Espanha não aceitou, Portugal não aceitou. Quem viria assumir a Espanha nessa época, quem iria governar a Espanha depois que o rei espanhol foi destronado, era irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. Foi colocado lá como governante espanhol. Então, inclusive, aí vai vir uma coisa que vai afetar muito o Brasil. Por quê? Porque diante desse bloqueio continental, sabendo que não podia enfrentar a França, o rei de Portugal vai se refugiar onde? Lá no Porto Brasileiro, escoltado pela marinha inglesa. Os navios com a corte portuguesa vão encostar lá no Rio de Janeiro. Napoleão, Dom João, fugido, né, desse período aí de conturbado na França, iria se esconder lá no Brasil. Então o Brasil ia receber a família real, iria mudar o status do Brasil de colônia para Reino Unido, Portugal. Mas isso aí a gente vai falar depois, mais para frente um pouquinho, quando a gente começar a falar da história do Brasil colônia, né? Conclusão: Espanha invadida, Portugal invadido, a Inglaterra começando a se isolar. Só que tem um detalhe, gente. Napoleão Bonaparte vai começar a enfrentar problemas porque a França não consegue. A França foi um dos últimos países a se industrializar. O que acontecia da Europa, né? O que acontecia? A França não tinha ali recurso suficiente, não tinha condições suficientes de manter esses países abastecidos. Por exemplo, a Rússia era um país basicamente agrícola, e o que maior parte do seu lucro era fornecendo materiais agrícolas, a sua produção agrícola, fornecia esses produtos agrícolas para a Inglaterra em larga escala. Se a Inglaterra não podia comprar e a França não tinha condição de comprar para produzir mais, o que acontecia com a Rússia? A Rússia estava ficando desguarnecida. Tanto não tinha recursos mais porque não conseguia vender o seu produto, e automaticamente não conseguiria comprar mais da França, a França não conseguia produzir também. O que aconteceu então? A Rússia resolveu desobedecer o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte e voltar a comercializar com a Inglaterra. Napoleão Bonaparte imediatamente resolveu: nós vamos invadir a Rússia. A Rússia não era o acordo? Se comercializar com a Inglaterra, nós vamos invadir. Então Napoleão Bonaparte botou 600 mil soldados para invadir a Rússia. Aí foi o tiro no pé de Napoleão Bonaparte. Por que o tiro no pé? Porque os russos tinham consciência da sua inferioridade em relação a Napoleão Bonaparte. Sabiam que, mesmo com um número maior de soldados, eles não teriam condições de vencer o exército francês, o temido exército de Napoleão Bonaparte. Então, o que eles fizeram? Adotaram uma estratégia que foi conhecida como estratégia da terra arrasada. O que era essa estratégia da terra arrasada? Era uma estratégia onde o exército russo se retirava das cidades por onde Napoleão iria passar. Olha aí, hein? Eles sabiam que não conseguiriam enfrentar diretamente. Então eles aproveitaram do grande terreno russo,
da grande extensão russa e começou a recuar o seu exército. Só que tinha um detalhe: da onde os russos saíam, da onde eles iam saindo, eles iam deixando tudo destruído. As plantações que eles conseguiam arrecadar, eles arrecadavam. O que não se conseguia levar, eles destruíam. Casas que tinham eram destruídas. Então o que acontecia? À medida que o exército de Napoleão ia entrando no território russo, ele não ia encontrando recursos, porque era o natural de se fazer. Se eu vou invadir um país, eu mando o meu exército. Lá o meu exército vai conquistar aquele país e vai aproveitar os recursos que aquele país tem. No caso da Rússia, isso não acontecia. Ele ia invadindo e a Rússia não deixava nada para ele. Então o exército de Napoleão ia se enfraquecendo, né? Ia sendo assolado pela fome. Outro detalhe: o território russo era imensamente frio. Então passava por um inverno gelado, onde os exércitos russos estavam preparados, mas os franceses não. O francês está ali, ó, no sul da Europa. Sul da Europa, gente, é região de clima mediterrâneo, clima quente. Então, quando invadiram a França, além de encontrar um clima muito ruim, muito frio, ainda não encontravam o que se alimentar. O que aconteceu quando os russos viram que o exército de Napoleão estava muito enfraquecido, sem condições de lutar? Eles atacaram os franceses. E esse ataque aos franceses foi suficiente para Napoleão ter a sua primeira derrota. Primeira de muitas, porque essa derrota viria desestruturar o exército de Napoleão, o que abriria brecha para exércitos de outros países aproveitarem a oportunidade desse exército fraco e também atacarem Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte começaria a ter derrota, até entrar em crise, ter o seu exército entrado em crise. Resultado disso: fracasso no bloqueio continental, guerras contra Espanha e Portugal, onde tanto Espanha quanto Portugal conseguiriam aí vencer o exército de Napoleão nos seus próprios territórios, invasões à França, a França passaria a ser invadida, ou seja, um império napoleônico sendo esfacelado e chegando ao seu fim. Napoleão, então, derrotado, abdicou do trono francês e se exilou na ilha de Elba, na Itália, em 1814. Não seria a derrota definitiva de Napoleão, porque em 1815 ele voltaria para o que seria chamado de Exército dos 100 Dias, Governo dos 100 Dias, aliás. Olha para vocês verem o poder de Napoleão Bonaparte. Olha o poder. Napoleão Bonaparte se exilou na ilha de Elba e conseguiu juntar ali naquela ilha 2.000 soldados. E ele partiu para a França para retomar a França com 2.000 soldados contra mais de 50.000 soldados guarnecendo a França. Quando Napoleão chegou na França, chegou em Paris com o seu exército, Napoleão Bonaparte simplesmente fez com que esses 50.000 soldados passassem para o seu lado e ele voltasse a governar a França novamente. Napoleão tomaria o poder novamente da França em 1815, com 2.000 soldados. O que acontecia nesse momento? Aí a gente vê a força, a influência de Napoleão dentro da França. E por que temos um capítulo voltado a ele, Napoleão Bonaparte, na história? Porque foi uma pessoa impressionante. O que aconteceu então? Napoleão Bonaparte governaria por 100 dias e voltaria a ter uma derrota, a derrota mais famosa na Batalha de Waterloo, na Bélgica, onde no dia 18 de julho de 1815, onde Napoleão Bonaparte ali seria derrotado definitivamente. Mesmo derrotado, Napoleão Bonaparte não morreria em combate, ele iria ser exilado novamente e dessa vez ele receberia todos... Olha só, hein? Ele foi derrotado na Batalha de Waterloo, mas ele recebeu uma indenização, onde ele receberia essa ilha. Aí ele foi
exilado para uma outra ilha, onde ele passaria a ser praticamente o imperador dessa ilha, essa pequena ilha lá, e receberia uma indenização anual para poder governar essa ilha. Olha aí o povo pagando para Napoleão ficar quietinho no lugar dele. Ali seria realmente o fim, nessa batalha de Waterloo, seria o fim realmente do Império Napoleônico, o fim desse governo de Napoleão aí, que viria a morrer anos depois de causas naturais. Napoleão não morreu em combate. Ele foi derrotado nessa batalha, mas não chegou a morrer em combate. Vou deixar para vocês aí fazer uma atividadezinha, página 187, questões 1, 2 e 3, páginas 188, questão 4 e todas as questões do Desenvolvendo Habilidades. Meninos, dúvidas, me perguntem pelo WhatsApp, mandem as suas dúvidas, mandem as suas perguntas, aquilo que vocês tiverem ainda não entendido completamente dessa aula, manda pergunta para mim, o que eu puder, vou ajudar vocês, beleza? Muito obrigado, tenham uma boa manhã para vocês, um abraço.